Ok, vamos direto ao ponto aqui na nossa revisão sobre direito das associações, olhando especificamente para os artigos 53 a 57 do Código Civil. Para começar, a gente precisa ter bem claro o que é, afinal, uma associação. A ideia base é bem simples, na verdade. Uma associação nada mais é do que um grupo de pessoas que se juntam por um objetivo em comum. Mas, e aqui está o ponto crucial, a característica que define tudo, é que esse objetivo ele não pode ser econômico. É isso, essa ausência de fim lucrativo, que separa completamente uma associação de uma sociedade empresária, por exemplo. E a base para tudo isso está aqui, no texto do artigo 53. Olha só como ele é curto e direto, mas já define o jogo todo. A expressão que a gente tem que guardar, a mais importante, é essa: fins não econômicos. Sério, todo o resto, todo o regime jurídico das associações vai girar em torno dessa ideia. Agora, um detalhe que é super importante e que às vezes confunde: fins não econômicos não quer dizer que a associação não possa ter dinheiro, não possa ter bens ou gerar receita. Claro que pode. Muitas vezes ela precisa fazer atividades que gerem grana para se manter. O X da questão, o pulo do gato, é o seguinte: qualquer dinheiro que sobrar, qualquer superávit, não pode de jeito nenhum ser dividido entre os associados como se fosse lucro. Esse dinheiro tem que ser totalmente reinvestido na própria associação, nas suas atividades. Beleza, então, como é que essa organização toda se estrutura? Como é que se definem as regras do jogo? A resposta está no documento mais importante de todos, o Estatuto Social. Para ficar fácil de entender, é só pensar no Estatuto como se fosse a constituição da associação. É ele que manda em tudo, que rege a vida inteira dela. É a lei maior ali dentro. E a importância disso é gigantesca. A lei não brinca em serviço. Se faltar um único requisito obrigatório que a lei exige, o estatuto pode ser considerado nulo. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para o direito, é como se a associação nem existisse. Por isso que a hora de escrever esse estatuto é um momento fundamental, crítico mesmo. E aí o artigo 54 já vem e entrega a lista completa, o checklist do que não pode faltar de jeito nenhum. Tem que ter o básico, né? O nome, o objetivo, o endereço, mas vai muito além. Tem que ter as regras de como as pessoas entram, como saem, como são excluídas. Precisa dizer de onde vem o dinheiro para manter tudo funcionando, como os órgãos, tipo a diretoria e a assembleia, vão operar, e até como se faz para mudar o próprio estatuto ou, num caso extremo, acabar com a associação. É, literalmente, um manual de instruções completo. Certo. Então, com o estatuto montado, a gente já tem o esqueleto da associação. Agora, vamos olhar para quem realmente dá vida a tudo isso, os associados. O estatuto cria a estrutura, mas e as pessoas que estão lá dentro? Como a vida delas é governada por esse documento? Olha só o que diz o artigo 55. Ele traz um princípio que é a base de tudo: isonomia. Ou seja, todo mundo tem que ter os mesmos direitos. É a regra da igualdade. Só que a própria lei já deixa uma brecha, uma exceção para dar mais flexibilidade para a associação se organizar. E, claro, onde é que essa exceção precisa estar escrita bem clara? Adivinha? No Estatuto, sempre ele. Então, o ponto para guardar é esse aqui. A regra geral é que todo mundo é igual. Ponto. Se o estatuto não fala nada diferente, todos os associados têm os mesmos direitos. Mas o estatuto pode sim criar categorias diferentes, com vantagens especiais. Um exemplo clássico é a categoria de sócios fundadores. O segredo é que essa diferença tem que estar lá, escrita, preta no branco, no estatuto. De novo, quem manda é o que está escrito. Outra dúvida que sempre aparece: a qualidade de associado. Ela pode ser passada para outra pessoa? Tipo, alguém pode vender a sua vaga, doar, ou ela pode passar para os herdeiros? Bom, a resposta, mais uma vez, vai depender do que diz a lei maior da associação. A resposta está aqui, no artigo 56. E o padrão se repete: tem uma regra geral e uma exceção bem clara. A lei parte da ideia de que ser associado é uma coisa pessoal, sabe? É o que a gente chama de intuito personae. Está ligado àquela pessoa específica que se identificou com o propósito da associação e decidiu se juntar. E isso aqui é um exemplo perfeito para mostrar o poder do estatuto. A regra é: não pode transferir, é intransmissível. Se o estatuto não falar uma vírgula sobre o assunto, então pronto. Ninguém pode passar sua condição de associado para outra pessoa. A exceção, a única possibilidade disso acontecer, é se o estatuto, a constituição da associação, permitir isso de forma expressa, bem clara. E para a gente fechar essa revisão, vamos falar de um assunto que é delicado, mas muito importante: a exclusão de um associado. Será que a associação pode simplesmente chegar e expulsar alguém? A resposta é não.
A lei cria todo um procedimento bem rigoroso para garantir que isso não seja feito de qualquer jeito, de forma arbitrária. O artigo 57 funciona como uma proteção, uma garantia para o associado. Ele diz que para uma exclusão ser válida precisa de 3 coisas, 3 pilares. Primeiro, tem que ter justa causa, ou seja, um motivo sério, grave. Segundo, essa justa causa tem que ser confirmada num procedimento formal, não pode ser de boca. E terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, esse procedimento tem que garantir o direito de defesa e de recurso para o associado. Se a gente quebrar isso em passos, fica até mais fácil de visualizar. Passo 1, a justa causa. Isso não é qualquer coisinha, não. Geralmente são as faltas graves que já estão previstas lá no Estatuto. Passo 2, o procedimento formal. O como fazer também tem que estar detalhado no Estatuto. E o passo 3, direito de defesa e recurso. Isso significa que o associado tem que ser avisado, saber do que está sendo acusado, ter a chance de se defender, de contar sua versão, e se no final a decisão for pela exclusão, ele ainda tem que ter o direito de recorrer para uma instância maior dentro da associação, tipo a Assembleia Geral. Esse direito à defesa, gente, é sagrado, é inegociável. E tudo isso nos leva a uma questão final, que amarra tudo que a gente viu. A gente percebeu que o Estatuto é o coração de tudo, é a lei que governa a associação. A pergunta que fica é: quão detalhado esse Estatuto precisa ser na hora de descrever o procedimento de exclusão? Onde está a linha para que o direito de defesa seja considerado de fato garantido? A lei dá o caminho, mas é a qualidade, a robustez do que está escrito no Estatuto que vai realmente definir se a justiça está sendo feita ali dentro.